Oi, gente! Olha quem eu trouxe pro canal! A viada sem H! A viada sem H! Henrique Coimbra! O assunto sério hoje aqui, tá? Que vamos falar de coisa séria, iogurteiras. Canal de Henrique. Destabilizador. Toda uma desconstrução de preconceitos que eu falei, meu, preciso falar com esse cara! É! E daí conseguimos nos encontrar aqui no Rio de Janeiro pra gravar juntos. E o que a gente vai falar aqui hoje é um tema bem abrangente, digamos assim, que é o porquê falar sobre tabus é tão importante. Se a gente não fala de tabu, quem é que vai falar de tabu? Como um tabu deixa de ser tabu? A partir do momento que a gente fala dele e aos poucos começa a entender o tabu como algo que não tá certo. O tabu é um assunto que não deveria ser tabu. É um assunto que não deveria ser um tabu. Exato, eu acho que esse é o ponto. Até porque um tabu, ele te impede de pensar sobre o assunto. Você conhece apenas o arquétipo do que as pessoas pensam sobre aquele tema, que é uma concentração de ideias errôneas sobre alguma coisa, quase sempre. E aí, falando de um tabu, você ajuda a expor esse tabu e você quebra esse tabu, trazendo soluções que incorporam nesse tabu coisas que não têm a ver com o arquétipo dele, que é, né, coisas geralmente negativas. Ou, por exemplo, ser gay não é negativo. Não. Claro que não! É uma coisa da vida. É uma coisa maravilhosa. Adoro! E eu acho que esse é o ponto também que o YouTube tá entrando numa onda. Pensar com a internet. Pensar com a internet. E deixar um pouquinho a futilidade, o ego, a porra toda ali de lado. Henrique fala no canal dele sobre dar a bunda, namorar seu irmão, namorar incesto. seu irmão. São coisas que acontecem na sociedade, mas que as pessoas fingem não acontecer, né? E não só fingem. Se elas ouvem qualquer coisa relacionada a esse assunto que é um tabu, a primeira reação é negar, afastar e falar mal dele antes de entender o porquê daquele tabu ser um tabu. Eu acho que as pessoas têm uma reação geralmente negativa ao tabu, e é por isso que o tabu se chama tabu, porque a primeira reação que você tem ao lidar com um assunto que está fora do seu campo de entendimento, que você não vive, é de afastá-lo de você. Porque geralmente os tabus se ligam a realidades que a gente tem que enfrentar que não são cor-de-rosa, coloridas, bonitinhas e legais. Tabus são para ser discutidos, trazidos. Então as pessoas têm preguiça, medo, receio. E eu entendo que as pessoas têm isso. Mas a gente tem que falar. Eu também tive esse receio. Eu também, minha vida inteira. É muita exposição falar de tabu. Mas é errado também a gente falar que a gente não tem preconceito. A gente tem, a gente assume aqui perante a vocês que aí todo mundo tem preconceito. Exato. Inclusive no meu último vídeo do canal, eu falei sobre não curto afeminados. Sim. Que foi um preconceito que eu carreguei a minha vida inteira. E só de falar sobre afeminados era um tabu pra mim. Sim. Mesmo que eu não demonstrasse, eu sentia que era um tabu porque eu não gostava de afeminados. Sim. E eu achava que eu tava no meu direito, mas não era. Quando eu fui entender o porquê de eu gostar de afeminados... Peraí, só um pouquinho. Tá. Quando eu fui entender o porquê de eu gostar de afeminados... Acho que não tenha medo de falar de um assunto que você tinha medo, porque a partir do momento que você perde esse medo, vai se tornar mais fácil pra você, se é uma coisa que você tá passando por isso, e se você tá sendo a pessoa que tá dando de dedo, também vai ser mais fácil, acho que você desconstruir esse negócio e deixar de dar de dedo. Em vez de apontar o problema, seria bom entender o problema do outro e talvez fazer parte de uma solução pro problema do outro. E uma coisa que eu levo pra minha vida é, por exemplo, falam pra mim, sei lá, ai, você é muito infantil. Ai, eu não sou infantil. eu acho que é muito mais fácil você aceitar o seu erro, tipo falar, ah não, realmente eu sou isso. Eu tô me comportando assim. Mas tento mudar. Fica muito mais fácil e você já tá no caminho da desconstrução. Até porque a negação, quando você é uma coisa e você nega ser, ou você, enfim, não consegue enxergar pra você, é o que transforma um tabu num tabu. É a negação de falar sobre o assunto, a negação de tocar sobre o assunto, ter medo sobre o assunto e, acima de tudo, ser ignorante sobre o assunto. Se você tem um preconceitozinho aí na sua cabeça, no seu coração, aonde ele tá... Tira, ou entra nesse caminho de tirar, que já vai ser uma puta evolução. É uma transformação, né? Além de tirar, é você pegar uma coisa que já tá em você e você notar, realmente, isso aqui não é um monstro. Algumas pessoas vivem isso. Então por que eu vou ficar tratando esse assunto, essa coisa, esse estilo de viver, essa maneira de viver, essa condição biológica
como se fosse um bicho, um monstro de 7 cabeças ou a criação de Satã para levar todos ao fim do mundo, com o mundo se comendo em viados e sapatões, o que seria maravilhoso para nós. Muito bom. Mas nem Satã tá do nosso lado. E não tenha medo de se assumir ignorante. Todo mundo é ignorante em milhões de aspectos e assuntos. Não existe uma pessoa que saiba de tudo no mundo. Então, fale sobre as coisas que você tem vergonha de falar, exponha os seus medos e não tenha medo de ter medo sobre um assunto. Deu pra entender? Ficou meio confuso, mas eu acho que faz todo sentido. Fez. Porque acima de tudo a gente procura empatia. Empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Quando você conseguir fazer isso, você vai estar no caminho certo. Porque você nunca mais vai fazer pra ninguém, nunca mais vai criticar ninguém por coisas que você não gostaria que criticassem ou falassem mal ou te humilhassem, te colocassem como um tabu num cantinho por causa disso. Porque você é você. Isso não é legal. Fica com essa. Beijo, Henrique! Ai, eu amei, porra! Eu também! Tô tão feliz! Muito! Ó, aqui, canal do Henrique, entrem aqui que vocês vão destabilizar muito a vida de vocês, vão quebrar preconceitos e vai ser mara, tá? Um beijo e até o próximo vídeo!